Voltamos com mais um programa Dr. Chef. A nossa continuidade, ela se baseia em ensinar vocês a cozinhar. Então, graças a Deus, eu tenho andado pela cidade e eu tenho encontrado muitas pessoas que falam, faz isso, faz aquilo. E hoje me pediram para fazer um risoto que fosse carne no meio dele, em tamanho maior, e com que mais poderia combinar esse risoto. Quando eu ensinei para vocês, o risoto é básico, o sabor você acrescenta aqui praticamente no final. Todo aquele começo do feitio do risoto, ele é básico. Então nós vamos fazer a mesma coisa hoje. Só que eu resolvi juntar o risoto de carne, de filé, com fungo. Fungo é um cogumelo muito saboroso. O que nos interessa desse cogumelo é exatamente a tinta que ele solta quando ele é hidratado. Por quê? Nós queremos que o arroz fique escuro com a carne. E aí vocês já imaginam o gosto e o sabor do fungo. Quem não experimentou, eu acho que está perdendo tempo. Fungo é bom para fazer molho, fungo é bom para fazer esses risotos, essas consistências mais cremosas. É muito, muito, muito saboroso. Então, o que eu quero ensinar para vocês é, novamente, como fazer um risoto básico. Só que nessa condição especial, nós vamos fazer um caldo com essa tinta que soltada pelo fungo. Nos risotos anteriores, você faz um caldo de carne ou de galinha. Dessa vez nós vamos fazer um risoto de tinta de fungo, tá? Então acompanha aí comigo, anota os ingredientes. Nós vamos fazer um passo a passo, bem devagar, um risoto de filé com fungo. Risoto de filé com fungo. 1 kg de filé, 1,5 xícaras de arroz arbóreo, uma cebola picada, 3 colheres de óleo de oliva, 2 cubos de caldo de carne, 200 gramas de cogumelo fungo seco ou fungo seco, sal e pimenta do reino a gosto, 1 cálice de vinho branco. Voltamos então, você anotou os ingredientes? Então vem cá. Quando nós falamos em risoto, nós sempre, para quem não sabe, para quem está começando a acompanhar nosso programa agora, o risoto italiano ele é feito com 2 tipos de arroz, o arbóreo, que é o mais comum, e o carnaroli. São grãos de arroz mais gordinhos, que contém mais amido, e você fazendo o processo do risoto, ele vai liberando esse amido e ele vai deixando esse risoto com uma cremosidade. Então, muito bom para fazer risoto. O arroz que nós usamos no dia a dia, ele é agulhinha, ele tem pouco amido, e ele é fininho, de rápido cozimento, e ele não dá para você ficar mexendo para poder fazer uma consistência mais cremosa. Ele se quebra, vira uma papa e não dá. Então, quando a gente falar em risoto, estamos falando de arroz arbóreo ou arroz carnaroli. E a diferença entre o arbóreo e o carnaroli é que o arbóreo cozinha um pouco mais rápido. O carnaroli ainda demora um pouco mais para cozinhar. Então você precisa ter mais caldo para que você possa cozinhar esse arroz um pouco mais tempo. Mas o sabor é o mesmo, a cremosidade é a mesma e a consistência é a mesma. Então vamos lá. O nosso preparo inicial vai com a carne. Nós vamos fazer um risoto de filé. O filé vai ser cortado em cubos grandes, mais ou menos desse tamanho, onde nós vamos fritar ele de uma forma bem rápida, nós vamos selar e vamos separar, vamos reservar. Então, para isso, nós vamos pegar uma carne. Aqui você pode usar a da sua preferência, filé mignon, você pode usar alcatra, você pode usar colchão mole, o que você quiser. O importante, se você fizer perfeitamente esse processo de selagem, aí nós vamos conseguir uma carne mais tenra. Ela vai ser feita no início, aí ela vai ficar descansando e vai voltar no final. Na hora que estiver quase pronto o prato, nós vamos colocar essa carne para que ela dê uma esquentada junto com o arroz, mas ela não fique cozinhando muito tempo, para ela poder ficar mais macia na hora que você come. Então, qual é o processo? Nós tiramos pedaços, e cortamos eles em cubos. Aí mais ou menos isso. Não pode ser muito grande.
Então vai cortando em cubos toda a carne. Bom, e aí nós vamos colocar de novo no recipiente, tá? Isso. Vamos dar uma leve temperada com sal. Isso. Pimentinha do reino. Isso. Agora mexe um pouco. E vamos deixar isso reservado. Por alguns minutos. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar a panela, que nós vamos fazer o nosso risoto e vamos fritar essa carne lá. Imediatamente, já está o tempo de uso dela, porque depois ela vai ser incorporada a um molho gostoso, a um molho saboroso, e ela vai ter o sabor desse molho. Falamos de fritar a carne na panela, porque lembra que eu falei para vocês, toda vez que a gente frita alguma coisa em pouco óleo, faz com que essa panela suja, queima. É exatamente isso que nós queremos, porque essa panela queimada, ela vai nos dar o sabor que nós precisamos para fritar a cebola, depois o arroz, e aí todo o preparo exato de todo o prato, tá? Então eu vou pegar aqui a nossa panela, vou pegar uma AOC maior. Eu vou fazer o risoto nessa panela. Então o que nós vamos fazer? Eu aqueci um pouco. Coloquei metade do nosso azeite, 1,5 colheres, e estou esperando aquecer. É bom que fique bem quente essa frigideira para a gente poder colocar a nossa carne, tá? Nós vamos deixar que ela sele, que ela frite, mas ela não fique muito tostada, ainda fica grande, tenra. Aí nós vamos tirar novamente e vamos reservar. Essa primeira parte fica pronta e aí nós vamos partir já depois para o preparo desse risoto. Tem a forma de como extrair essa tinta do fungo, eu vou ensinar vocês também, tá? Uma coisa de cada vez, porque senão fica meio complicado. Então primeiro vamos fritar a nossa carne e deixar a nossa panela bem queimada para que ela possa dar aquele sabor da queimadura que a gente falou que é muito precioso, né? Então... vamos ver se já tá bom. Já, então vamos colocar devagar. Coloque metade primeiro, para que não junte água, e deixa fritar. Pronto, essa primeira turminha aqui já foi. Já consegui o objetivo, qual que era. Então, eu vou retirar. Isso. E vou reservar.
Depois vocês vão ver como é que ela ficou. Ela fica tenra, ela fica grande, ela fica toda, ela não fica aquelas coisas bem frita, engruvinhada, seco, né? Então aqui deixamos reservado. Espera esquentar um pouco mais. E colocamos agora a outra parte da carne. O que eu quero mostrar para vocês porque que eu tirei a carne já. Ela não pode estar totalmente frita, ela vai cozinhar um pouco com o arroz. Então quando a gente cortar, ela ainda apresenta o miolo rosado. É assim que ela tem que ficar. Então é pouco tempo. Selou a carne, olha quanto suco que ela libera aqui. Dá uma olhada aqui na tábua. É bastante suco, essa carne liberou, ó, tá? Então quer dizer, tudo isso, se você deixar muito tempo fritando, você vai perder, a carne vai ficar seca. Então vamos fazer aqui uma fritura bem feitinha. Selou, ela volta no final para completar o prato junto com o arroz. Nossa carne já fritou, então o que eu vou fazer? Nós vamos removê-la, isso, do nosso reservatório. Cuidado, deixe a gordurinha que fritou essa carne aqui, não passe tudo para lá. Qual é o segredo aqui? Enquanto essa carne descansa, por ela ainda estar rosada dentro, ela vai continuar cozinhando bem devagar. Então ele vai deixar esse miolo bem cozido, já quase branquinho, porém sem perder aquele suco que eu falei para vocês. Pronto, eu consegui o cozimento da carne. Eu tirei ela pouco antes e com o próprio calor que ela saiu do fogo, ela termina de cozinhar aqui. E ela fica super tenra, macia, quando você morde, ela solta bastante líquido. É isso que você espera de uma carne. E isso ainda dentro de um risoto maravilhoso, isso daí fica uma coisa muito boa. Então vamos ao intervalo comercial. Na volta nós vamos fazer agora o caldo, que é uma coisa que também precisa de elaboração, e depois nós partimos para fazer o nosso risoto. Isso aqui você põe um pano em cima e reserva. Deixa ele vai esfriar, não tem problema, tá? É exatamente isso que eu quero, que ele entre depois frio para que ele pare esse cozimento. Vamos reservar nossa carne, vamos ao intervalo comercial e nós voltamos para fazer o caldo que vai banhar essa carne e esse arroz. Voltamos já. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. Experimentei aquela carne, ela está perfeita, não está muito temperada, porque ela vai ganhar o tempero do risoto ainda. Agora a nossa função é fazer o caldo. Todo arroz precisa de água, um caldo, para poder ser cozido. No arroz tradicional a gente põe tudo na panela. No risoto nós vamos acrescentando aos poucos. Então esse caldo aqui especial, que é um risoto de filé com fungo, ele precisa ter as características do fungo. Eu vou colocar o fungo picado dentro do risoto,
mas a tinta que ele solta é exatamente o que eu preciso para colorir esse arroz. Senão ficaria um arroz branco, no máximo amarelado, porque a gente vai pôr um pouco de parmesão, mas ele vai ficar bem escuro, bem denso, e é exatamente o que eu preciso por causa da carne. Você vai olhar e você vai ver a carne, mas não vai ver a carne porque o risoto tem quase a mesma cor, é sensacional. O efeito é muito bonito. Então vamos lá. Quando você compra o fungo sec, ele é um cogumelo que foi desidratado, ele está seco mesmo, tá? Então é aqui a forma de usar. Ele geralmente é escuro, se difere com os outros, porque ele só consegue ser comercializado desse jeito ou muito fresco, colhido naturalmente. Nós vamos ter que hidratar isso daqui, então nada difícil. Você coloca esse fungo dentro de uma vasilha com água, tá? A quantidade que eu falei da receita, em torno de 200, 250 gramas. Quando você coloca isso por uns 15, 20 minutos, ele muda a característica dele, tá? Eu já tenho um meio pronto aqui, tá? Então olha como é que ele é seco e olha como é que ele fica quando ele está hidratado. Ele fica esponjoso, ele solta aqui um líquido, né? Se eu apertar, ó, ele solta um caldo, né? Então exatamente, olha a diferença que ele fica, é exatamente isso que eu preciso. Através dessa hidratação, que você vai deixar em torno de 15 a 20 minutos, é onde nós vamos começar o preparo do nosso caldo. A panela está lá no fogo, eu vou mexer e vou colocar aqui muita água. Eu tenho que apertar esse fungo várias vezes e ele vai soltando a tinta. Então toda vez que eu faço isso, eu transfiro para a panela, já ligo no fogo e aí ponho mais um pouco de água e continuo apertando fazer isso. Até que ele pare de soltar tinta. A hora que ele parar de soltar tinta, a gente já tem a coloração que vai dar no nosso arroz. Então, ó, mostrando de novo para vocês. Tá? Ele ficou uma estrutura extremamente mole, agora sim é um cogumelo. Então, ó, naturalmente ele já solta uma água escura aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, né? Então o que nós queremos? Nós queremos mais. E para isso temos que apertar. Afastar, né? Porque isso aqui solta uma tinta, então aperta, você vai perceber que solta muita tinta. Então vai apertando, com gosto. Não faça muita força, ó, porque ele espirra, né? Se você fizer isso, então... Isso, então vamos lá, você tem que fazer isso com calma, vai mexendo. O objetivo é atritar um cogumelo contra o outro. Isso, agora nós já temos aqui. Não, repara na cor que vai sair. Deixa eu pôr aqui em cima, mais fácil. Esse caldo. Perfeito, volto tudo de novo aqui dentro. Caíram aqui alguns pedacinhos. Isso. Olha só a coloração disso. É uma tinta. É uma tinta, tá? Isso eu reservo para nossa panela, que vai ser a panela do caldo. Então deixa aqui. Voltamos ao nosso processo. Aquele fungo que eu espremi, estou colocando água límpida. Isso. E vou continuar fazendo a mesma coisa, apertando. E ele vai continuar soltando tinta. Essa receita é uma receita que eu faço muito para amigos e faço sempre aqui em casa. E a pessoa falou em queria um risoto com carne, daí eu falei, nossa, risoto com carne e fungo é tudo de bom. Então eu vou dar a receita que a gente usa aqui para fazer esse prato. De novo, ó, na mão aqui, parece uma terra. Tá, presta atenção, ó. Parece uma terra, ó. Na verdade, é isso que nós precisamos. Isso, vamos transferir agora de novo para uma vasilha auxiliar.
E saiu bastante tinta ainda. Vamos lá. Isso. Volta de novo o nosso fungo aqui dentro. A calda escura nós vamos guardar. Que ali nós vamos fazer o nosso caldo do arroz. Mais um pouquinho de água transparente entra aqui para sair totalmente suja. À medida que você vai fazendo, ele vai soltando menos tinta, lógico, né? Ó, que nem agora ele não está soltando mais tanto. Mas ainda está sujando a nossa água. Isso. Isso, olha lá, atenção, tá? Então agora a gente vem. Mais uma extração ainda. Ó, já ficou menos tingida, né? Menos, mas ainda tá com aspecto de terra. Vamos lá. Reserva mais um pouco. Coloque pouca água, porque como você vai acumulando lá na panela, então se você colocar um volume muito grande de água, você daqui a pouco vai ter uma panela muito cheia, né? Então nós não vamos usar tanto caldo assim, então coloca pouco, espreme, põe lá. Se passar um pouco, você pode guardar na geladeira. Se de repente faltar, você pode acrescentar um pouco de água. Então quer dizer que na verdade, né, não precisa colocar muita água. Tenha paciência para fazer esse prato, né? Vai valer a pena. Porque você pode fazer aqui enquanto você frita a carne, mas, né, para poder ensinar em televisão, né, você tem que fazer tudo ao passo a passo, porque senão a pessoa vai achar que é muito difícil, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então aqui, ó, última vez, ó, já não sai mais aquela tinta, uma água mais clara. Pronto. Praticamente eu arranquei toda a tinta do meu fungo. O que eu vou fazer? Eu vou picar ele vai acrescentar dentro do arroz. As pessoas nem vão ver, porque a tintura vai ser mais intensa do que a cor dele. E ele acaba soltando o restinho da tinta se ele tiver dentro do nosso arroz. Então, né, mais uma vez, ainda temos aqui uma aguinha suja. Tá, ó. Tá? Então vamos lá. Reservei. O que você vai fazer com esse fungo? Você vai picar do tamanho, do jeito que você quiser. Eu acho que quanto menor você picar, ele menos aparece, né? Porque ele acaba se dissolvendo. Então eu vou picar bem pequenininho, em forma de tirinhas. Tem gente que não gosta, então daí no caso não pica. Mas eu acho que se você está fazendo um risoto da parte que mais interessa, que é o sabor que está lá na panela, né? Isso aqui na verdade é só para você não jogar fora, né? Porque não vai trazer muita diferença. Você não vai morder um cogumelo desse e vai sentir grandes sabores, porque na verdade nós já tiramos esse sabor, né, na hora que nós fizemos a retirada da tinta. Então pega aqui uma grande parte, pica, e você vai fazer isso com todo o seu cogumelo e vai reservar. Se as pessoas que você convidou para comer, se você for fazer, não sabe se isso aqui é fungo ou não, eles não vão ficar olhando para o prato, porque você vai ver a coloração que esse arroz vai ficar, esse fungo nem vai aparecer. E aí as pessoas que falam, eu não gosto de cogumelo, acabam comendo e nem sabe o que está comendo. Então não fala nada, pica, coloca na receita, porque se você for jogar fora, para quê? Se ele pode acrescentar na nossa receita. Então vamos colocar. Vamos então fazer o nosso caldo. Então o que eu fiz? Eu tenho aqui a calda
do nosso fungo. Eu vou mostrar aqui para vocês com a concha, tá? Ó, é uma tinta mesmo, tá? Então nós temos aqui uma quantidade razoável. Eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de água. Isso, eu vou ligar o fogo e vou colocar dentro dessa calda os dois tabletes de carne. Nós vamos fazer um risoto de carne. Então eu vou fazer uma calda de carne. Um caldo de carne. Se você for fazer risoto de frango, faça caldo de frango. Se você for fazer risotos, por exemplo, de alho poró e parmesão, você coloca caldo de legumes. Cada caldo tem que combinar com o produto que vai ser usado. Então, naquele caldo de fungo, eu vou colocar os 2 tabletes de carne, caldo de carne, e vou tampar e vou deixar isso ferver, para que a hora que ele chega na consistência de fervura, tá pronto para a gente começar o nosso feitio do risoto. Então, você já viu como é que eu fiz o processo de picar, então agora você vai acompanhar, né, a ferver aqui o nosso caldo. Vamos ao intervalo comercial e aí nós voltamos já, sim, com a nossa carne já selada, com o nosso caldo de fungo já pronto. E aí agora é só fazer o processo do risoto, que você vai ver que é muito fácil. Então, fique aí, voltamos logo depois dos intervalos. Bom, voltamos ao nosso intervalo comercial, reprisando, já temos a nossa carne, já temos o nosso molho de fungo que está prontinho. Então agora nós vamos começar o feitio de arroz. Como é que se faz um arroz? Você põe o óleo, frita a cebola, depois você frita o arroz, é exatamente isso que nós vamos fazer. Para quem sabe cortar a cebola, tá? Nunca tire a parte da raiz, né? Eu vou ensinar de novo, nunca tire essa parte da raiz, você limpa ela, tudo, mas não tira, porque é daqui que estão grudados os bulbos. E aí se você tirar, logicamente vai ficar tudo solto. Então, no sentido das fibras, ela tem os riscos, nesse sentido, preste atenção, tá? Então lá está a raiz, então nesse sentido você corte do jeito que você quiser, sem ir até o final, vai quase até o final do tamanho dos quadrados que você quer ter. Eu não quero muito grande, que eu quero um cozimento rápido dessa cebola, então feito isso, aí você só repare que a cebola ela não se solta, ó, tá vendo? Ela não se solta aqui no final. Eu continuo cortando. Seguro, deito aqui, ó. Tá, ó, eu deito aqui de lado, tá? E eu continuo cortando. Nossa, aproveitei praticamente quase toda essa cebola, ó, tá? Então vamos fazer isso com a outra agora, tá? Com mais rapidez. Vamos ligar o fogo. Aqui está aquela sujeirinha, tá? Ó, preste atenção, aqui está aquela sujeira na nossa frigideira, feita pela carne que nós fritamos, tá? Então eu vou voltar essa frigideira aqui. Eu vou acrescentar o resto do azeite, uma colher e meia de sopa, porque agora nós vamos fritar cebola e depois arroz. E aí começa todo o processo de fazer. Aqui está o nosso caldo. Ele está esquentando, já está na temperatura bem quente. Quanto mais quente ele entrar dentro desse cozimento, mais rápido vai ser o processo de fazer o nosso risoto. Só dá uma apertadinha assim para que ela entre toda em contato com o óleo. Então, e deixa fritar.
fica mexendo, 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 que ela solta água. Deixa fritar. Pronto, nossa cebola já tostou, o fogo aqui está meio alto, está bem rápido. Agora eu vou fritar o arroz, como você faz com qualquer arroz. Aqui tem uma quantidade geralmente para umas 6 pessoas. E agora a gente vem fritando esse arroz. O arroz está dessa cor é por causa daquela sujeira feita da fritura da carne, viu? Ele não fica rosadinho assim, e a cebola também. Então aqui nós colocamos o nosso cálice de vinho. E agora começa o processo de mexer. Até evaporar o álcool. Começa a liberação dos sabores agora. A primeira parte de amido sai aqui agora. Perfeito, já evaporou todo o nosso amido, nosso álcool, aliás, e começa o processo de colocar o caldo. Então, panela junto com panela. Ó, se ele entra quente, olha que facilidade, ó. Isso. Olha como é que ele fica uma água escura. Isso, a cor vai passar toda pro arroz. O arroz vai ficar nessa tonalidade. É importante que você mexa com frequência, não deixe para você atritar um grão de arroz no outro, para que ele vá liberando o amido, para que ele possa, para a gente conseguir uma cremosidade no final. Porque se a gente não liberar o amido, se você deixar assim, parado assim, ele não vai liberar tanto amido assim. Então nós queremos que isso aqui fique cremoso. Então, por isso que o risoto italiano, você tem que ficar mexendo, mexendo, mexendo. Ele vai secando.
Parece que vai realmente ficando mais cremoso, ó. Preste atenção, ó. É isso que você tem que conseguir. Pronto, agora é hora de você colocar mais caldo. Observa que vai secando, né, e vai ficando cremoso. Então você tem que agitar para ele soltar bem o amido. Isso é importante no final. Isso. Tá precisando de mais caldo porque o arroz tá totalmente duro ainda. E assim você vai. Ó, observa que a panela vai ficando já bastante tomada pelo arroz, tá? A partir da terceira colocação de caldo, você já tem que começar a observar a consistência desse arroz. Você tem que quebrar ele com facilidade. Ele tem que estar um pouquinho, você fala, está um pouquinho durinho, mas ele tem que quebrar com facilidade. A hora que chegar nesse ponto, que ele ainda está um pouquinho durinho, é a hora que a gente vai começar a acrescentar os sabores. Então aqui vai entrar o requeijão, o fungo picado e vai entrar a carne. Aí termina, vamos fazendo isso, até a gente acerta sal, tudo certinho. E por último, né, a gente vai ter que esperar, porque eu vou ensinar para vocês como é que faz. Por último tem um segredo que faz com que ele ainda fique mais cremoso, que é a adição de manteiga. Então, vamos aqui continuar mexendo, tá? Essa é a terceira adição de água. A primeira eu coloquei umas 4 conchas, depois umas 3 conchas e agora mais umas 2, 3 conchas. Então eu preciso ver como é que tá o nosso arroz. Então, ó, peguei aqui. Não tem que fazer um pouquinho de força ainda para poder morder. Mas até o final dessa água aqui ele já chega na consistência que eu preciso. Vamos ver. Bom, enquanto ele fica aqui mais uns 2 ou 3 minutos cozinhando para ele chegar naquela consistência, vamos ao intervalo comercial e na volta nós vamos acrescentar os sabores e terminar o cozimento desse arroz. É importante você experimentar para que ele esteja na consistência certa. Se passar demais, vira uma papa, então você só vai conseguir mordendo ele. Você consegue morder, mas tem que pôr um pouquinho de resistência. Você sabe, o arroz você vai falar que ele está meio cru ainda. É isso aí. Voltamos já então ao intervalo comercial.
Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. Cozinhou mais uns 2 ou 3 minutos e aí ele já está numa consistência um pouco mais molinha daquela que eu experimentei. Então eu começo acrescentando o quê? O queijo ralado, que está na receita. Você coloca uma quantidade não muito grande, eu quero que ele dê cremosidade, mas não dê muito sabor. Então incorporamos isso ao nosso risoto, enquanto ele continua cozinhando. Se ele começar a secar, como nós já estamos na fase final dele, ó, observa, diminua o fogo e observa que ele está quase seco. Você aí coloca uma concha, meia concha, vai colocando um pouquinho, por quê? Porque nós estamos no finalmente, tá? Acrescento aqui aqueles fungos que eu cortei. Tá começando a secar demais, eu tenho que pôr a carne ainda. Então o que eu faço? Eu coloco uma concha só. Isso, ó, uma concha só. Isso. É o suficiente para eu voltar para um estágio anterior ao pronto. Isso. Pronto, mexi, incorporei o nosso queijo ralado, incorporei o nosso fungo. Agora vem aquela carne que eu fiz com vocês no início, dentro disso aqui. Isso. Então eu acrescentei elementos, então eu vou colocar um pouquinho mais de caldo, uma concha só, e aí eu venho misturando isso. Vou esperar a nossa carne esquentar, ela termina agora também o resto do seu cozimento e incorpora o sabor desse arroz. É isso que nós queremos que essa carne tenha, esse sabor de fungo. Já experimentei o caldinho, tá faltando sal, mas isso nós vamos colocar só no final. Espera só um pouco, continuamos aqui o processo de aquecimento da carne. Está terminando de cozinhar esse arroz. Voltou a ferver, já deve ter esquentado a nossa carne. Eu vou ver o nosso arroz. Se ele tiver já fácil de morder, tá quase. Aqui praticamente já está pronto. O que eu vou fazer? Agora eu vou experimentar com caldo, com tudo. Olha como ele está cremoso, para ver o sal. Na verdade, eu acho que nem precisa, viu? Experimentando uma quantidade maior, eu percebi que isso aqui está muito bom. O arroz já desmancha. Está quase cozido, então eu desligo e essa vem a parte mais importante de qualquer risoto. A grande parte das pessoas servem assim, está errado, né? Ele tem que ser um pouquinho mais líquido, mas ele vai ainda descansar, então é mais líquido, isso aqui vai absorver o arroz e ele vai ficar mais seco. Só que se você fizer isso, você não consegue aquela cremosidade daqueles risotos que você come nos restaurantes fora de Ourinhos.
nas grandes cidades, ou até aqui em Ourinhos você já encontra isso. Então o que acontece? Eles colocam um produto que é a manteiga. A manteiga tem que ser colocada gelada, ela entra no prato agora com o fogo desligado, e você vai mexendo, mexendo, ela vai derretendo e ela vai dar essa cremosidade final, que é isso que precisa para ser aquele baita daquele risoto. Então vamos lá, a minha manteiguinha já está geladinha, tá? Eu vou derrubar ela aos cubos. Isso. Não grande quantidade, porque senão fica com muita manteiga. E aí agora você vem fazendo o que? O processo de misturar essa manteiga com o risoto. Ó, ele ainda está molhadinho, é assim que ele tem que ficar, porque ele vai descansar aqui uns 5 minutos ainda depois que eu misturar essa manteiga, para que ele possa ser servido. Se você servir agora, as pessoas vão ganhar uma queimadura na boca e não vão saborear o gosto do seu risoto. E ele precisa descansar depois que ele entra a manteiga, tá? Então é necessário isso, uns 5 minutos, aí você tampa a panela e espera. Isso, ó, já dissolveu. E observa aqui a cremosidade, tá perfeito. Aí, ó, tá bem cremoso, ó, se eu aperto, é isso mesmo que tem que ser. Então agora nós vamos cobrir e deixar descansar por 5 minutos. Até lá eu vou pegar um prato, eu vou trazer aqui, vocês vão acompanhar o feitio, mas antes eu queria que você anotasse de novo os ingredientes, para que desse nosso risoto de filé com fungo sensacional. Olha a cor que tem isso, vocês vão ver na hora de comer o sabor que tem esse fungo. E aí, depois que você anotar de novo os ingredientes, eu vou te dizer se isso realmente ficou bom ou não. Então anota os ingredientes e voltamos já. Risoto de filé com fungo. 1 kg de filé, 1,5 xícaras de arroz arbóreo, uma cebola picada, 3 colheres de óleo de oliva, 2 cubos de caldo de carne, 200 gramas de cogumelo fungo seco ou fungo seco, sal e pimenta do reino a gosto, 1 cálice de vinho branco. Anotou os ingredientes? Aqui está perfeito, né? Ainda está um pouco quente, né? O que nós vamos fazer? Infelizmente é um trabalho muito difícil, mas eu vou ter que colocar aqui no prato. Então coloca aqui uns pedacinhos de carne, né? O arroz, aí derrubei. Primeiro, para sacanear, eu vou pegar esse pedacinho de carne aqui e vou cortar ele ao meio, né? Ó, sinta como ele tá macio, ó, tá? Só para você ver a que ponto ele chegou internamente, sem ficar borrachudo, sem nada, ó. Ainda tá com uma aparência rosada, né? Dá para ver muito bem. Você só vai saber na hora que você comer. Então vamos lá. Isso é muito bom. Eu sou suspeito, eu faço isso direto na minha casa, para os meus amigos. Dificilmente você vai ver um risoto dessa característica em restaurante, alguma coisa. Então faça na sua casa. Olha a coloração que esse arroz fica. A hora que você colocar isso na boca, você vai entender o que é o sabor do fungo, né? Você pode fazer molho com esse caldo. É a mesma coisa, o molho branco, daí você vai acrescenta essa tinta e ele vai dando essa coloração, até você conseguir o sabor e a cor desse molho que você queira. Usa para massa, do que você quiser. Mas aqui nós estamos usando no risoto, ó. O dia que você comer, você vai saber o que é a combinação desses elementos. O arroz, o parmesão, o fungo e a carne.
Ó, tá de dia ainda e eu tô comendo, hein? Não é porque tô fazendo graça na frente da televisão, não. Atenção para essa dica. Se você deixou uma quantidade muito grande de sobra você fez e sobrou, coloca num recipiente e põe na geladeira. A manteiga, na hora que ela gelar, ela vai endurecer. Isso aí vai virar uma pasta amanhã bem densa. Aquele resto do caldo que você tem, guarda também, porque amanhã você coloca isso numa panela, acrescenta esse caldo e mexe. Isso se virar um pouco líquido, você espera ele evaporar e ele volta para essa consistência normal. Se não sobrou nada do seu caldo, coloque água, vai colocando água, que na verdade você fez o quê? Evaporar para ele ficar cremoso. Então se você colocar água, ele vai ficar líquido novamente, mas não deixe exagerar, deixa ele ficar cremoso, né? Porque ele já tem a manteiga, na hora que você aquecer, a manteiga vai derreter, vai ficar líquida, e aí um pouco de água, um pouco de caldo, você pode aproveitar. Essa é mais uma dica, Dr. Chef. Eu queria agradecer a Selma do Ganho, obrigado pelos elogios. O pessoal do Centro Cirúrgico do Hospital da Unimed sempre comenta que faz as receitas, que acompanha as receitas. Betinha, valeu, obrigado. Tá? E todas as pessoas que eu encontro que sempre estão pedindo para fazer um tipo de comida ou outra, estamos aí, estamos cozinhando. O importante é que você saiba que não é fácil. Isso é uma maravilha. Então, você tem que fritar uma carne, nada difícil. Você tem que fazer um molho, só que tem que espremer um cogumelo para sair um caldo, nada difícil. E depois você tem que ficar mexendo o arroz, como um processo de fazer risoto normalmente. Nada difícil. Aí você pega, tem uma consistência e um sabor maravilhoso desse. Só fazendo para você ver. Maravilhoso. Quem conhece fungo já sabe do que eu estou falando. E aí você não vai fazer na sua casa, você pode usar isso para receber seus convidados, seus amigos. Reúna amanhã seus amigos, sirva risoto. Tá? Calcule mais ou menos, se for só o risoto, não tiver entradinha, nada, calcule umas 250 gramas de comida, seria praticamente 125 gramas de carne, 100 gramas de carne, o resto de arroz. Uma xicrinha de café, de arroz arbóreo, dá para uma pessoa. Então você coloca ali a quantidade. Se você for só servir isso. Agora, se você antes do seu jantar servir algum aperitivo, alguma coisa para comer, eles vão, nessa hora que eles estão comendo, já vai diminuindo a fome. Então, geralmente, quando você vem com uma comida, você fala, ninguém comeu o jantar. Logicamente que acho que você entupiu as pessoas de comida antes e aí não comeu o jantar. Faz um aperitivo pequeno, deixa o prato principal para você servir. É fácil, é rápido, não se gasta nada, muito dinheiro com isso aqui, mas o sabor que você tem é especial. Experimente com a sua família, faça para a sua família com frequência, né? Tenha o fungo, você pode guardar ele no seu armário fechadinho, ele dura bastante tempo. Então você não tem desculpa agora que não sabe cozinhar. Fritar a carne, espremer o fungo e fritar arroz, né, e cozinhar arroz não é uma coisa muito difícil, né? Muito obrigado, agradeço as pessoas que nos elogiam. Vamos tentar cumprir todo o cronograma, fazer todos os pedidos que as pessoas querem, para que a gente possa continuar seguindo com o nosso programa. Valeu, até a próxima, mais novidades do Dr. Chef. Fiquem com Deus.